Hoje vamos falar sobre uma ferramenta poderosa que muitos empreendedores e empreendedoras estão a subestimar: o podcast da entrevista. Vem daí! Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Se tens um negócio, queres crescer a tua rede de contactos, a tua autoridade e atrair oportunidades que vão gerar-te mais impacto e mais resultados para o teu negócio, então este episódio é para ti. Vamos falar sobre o podcast de entrevista. Afinal, como é que o podcast de entrevista pode ser um trunfo para o teu negócio? No fundo, um podcast de entrevista é muito mais do que um podcast de entrevista. Permite conhecer e falar com pessoas de forma estratégica. Pessoas que talvez sejam um pouco mais difíceis de alcançar, a não ser pelo convite de um podcast. Imagina aquela pessoa que trabalha na tua área e é uma grande autoridade, ou até a pessoa que trabalha numa área complementar à tua e que também pode agregar valor ao teu negócio. Podem ser dois potenciais convidados para o teu podcast de entrevista. Mas lembra-te, podcast de entrevista é muito mais do que só conversa. Podcast de entrevista é, sobretudo, estratégia e networking estratégico. Networking estratégico que é pensado estrategicamente, nada que seja forçado. Ou seja, estes convites são feitos de forma a poderes potenciar também o negócio e as pessoas a quem convidas. Há um win-win para as duas partes. Ser interessado também verdadeiramente no negócio e, acima de tudo, define uma intenção para a conversa que vais ter com aquela pessoa. Lembra-te, podcast de entrevista não é um jogo de ténis. A ideia não é haver pergunta-resposta, nada disso. A ideia é, acima de tudo, primeiro pensares qual é que é o tema que vai realmente poder agregar valor à tua audiência e de que forma é que tu podes convidar determinadas pessoas da tua área ou de áreas complementares, onde a tua audiência também possa estar, para poderem conversar sobre isso. Esta é a primeira parte. Depois pensares em assuntos, em tópicos que tu podes desenvolver acerca dessa grande temática. Desenvolveres as perguntas e lembra-te que tu também deves ter palco. Claro, num podcast de entrevista damos sempre mais palco ao nosso convidado. No entanto, por ser uma conversa dinâmica, o palco é partilhado. A ideia é que o teu convidado agregue valor, mas tu também não te limites apenas a fazer perguntas. Lembra de transformar este episódio num trunfo para o teu negócio e, por isso, não te limites mesmo a fazer só as perguntas. Vai mais além do que isso. Dá a tua opinião, agrega valor, complementa o assunto que foi desenvolvido pelo teu convidado. E lembra-te sempre, está verdadeiramente presente para que realmente consigas fazer isto. Combinado? Entrevistar especialistas ou pessoas com nomes relevantes na tua área vai de alguma forma transferir credibilidade para o teu negócio. A ideia de, se esta pessoa fala com a pessoa Y ou a pessoa Z, realmente ele tem aqui autoridade na área, ele percebe sobre isso, ele realmente é alguém que tem valor e que acresce valor a este assunto e a esta área. É assim realmente que funciona. Daí também considero poder ser um trunfo que tu utilizas para o teu negócio. Por fim, lembrando que o teu podcast é uma forma de produzir conteúdo com uma entrevista, com uma conversa com determinada pessoa especialista ou alguém que seja relevante em determinada área, é uma forma de tu produzires conteúdo de forma mais leve. O conteúdo acaba por ser uma troca dinâmica entre vocês os dois, ok? Depois, pelo facto de teres convidado, também há aqui uma ajuda essencial na divulgação do episódio. Se eu for convidada para determinado podcast, para determinado episódio, é claro que eu vou querer divulgar também esta minha conversa, esta partilha que eu fiz naquele episódio. Então, há muito maior alcance orgânico que é desenvolvido não só pela tua parte, mas que também é complementado pela parte do alcance do teu convidado. Assim sendo, o alcance é exponencial. O alcance é muito maior do que num simples podcast a solo. Lembra-te ainda
que o podcast é um conteúdo evergreen. No fundo, é um conteúdo que vive para sempre, que fica lá alojado na plataforma de podcast e que pode ser sempre encontrado, desde que bem trabalhado em termos de SEO. Então, aquele conteúdo é uma forma de estar sempre a trazer-te público novo. No fundo, estás a produzir um conteúdo que gera impacto, mas também visibilidade. E não é apenas para aquela altura, é realmente algo que vai acontecendo aqui ao longo do tempo. Olha, eu quero partilhar contigo um dado muito interessante. Como tu sabes, eu comecei neste mundo do podcast, se não sabes, fica já a saber, numa outra área, numa área de educação, numa área muito mais ligada à parentalidade. E tenho 2 podcasts nesta área, a Família Pod e também a Mãe Pod. Não sei se esta expressão te é familiar, eu acho que sim, aqui pelo nome deste podcast. Então eu posso dizer que ainda hoje, passados 4 anos destes podcasts serem lançados e não sendo divulgados há mais de 4 anos, eu posso dizer que ainda hoje continuo a ter ouvintes deste podcast. Então é realmente aqui uma oportunidade de teres um conteúdo que não perde validade. É um conteúdo que está lá sempre disponível e que pode ser sempre encontrado. É realmente aqui um trunfo que tu deves utilizar no teu negócio. Não descures este pormenor, ok? Então a grande questão que se impõe neste momento é, se tu queres aprender a utilizar esta estratégia do podcast de entrevista no teu negócio para realmente funcionar como um trunfo para o teu negócio, do que é que esperas para te juntares ao programa Podcast de Entrevista? Vai acontecer de 3 a 8 de maio, 100% online, e tens acesso a videoaulas, tens acesso a PDFs de apoio, tens acesso a perguntas e respostas para esclarecer todas as tuas dúvidas, um grupo no WhatsApp também para poderes colocar todas as tuas questões e contares com o meu acompanhamento, e ainda finalizamos com uma masterclass de encerramento. Então a minha questão, do que é que esperas para utilizar o podcast de entrevista como trunfo para o teu negócio? O link para a inscrição está na descrição deste podcast. Conto contigo? Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, vamos começar o podcast de entrevista? Estou à tua espera no programa Podcast de Entrevista da Autoridade à Conexão. Um beijinho muito sonoro. Schwack!